Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Meu nome é Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Mago, de Grazia Deledda. A escritora e poeta italiana do Novecento italiano, Nobel de Literatura em 1926. Grazia Deledda, vamos ouvir então. Primeira escritora italiana na leitura de ouvido. Boa leitura. O Mago, de Grazia Deledda. Tradução, Adriana Zoldini. Moravam no fim da aldeia, uma das mais fortificadas e pitorescas aldeias das montanhas de Logudoro. A bem dizer, sua casinha negra e minúscula era justamente a última, e debruçava-se sobre as ladeiras cobertas por grandes maquis, de giestas e de lentiscos. Fiando de pé junto à porta, Saveria via o mar à distância, no longínquo horizonte, confundido com o céu platinado no verão, ou enevoado no inverno. Costurando junto à janela, vislumbrava a imensidão de vales que se estendiam nos sopés das montanhas. Sentia o perfume quente das searas douradas ondulando sob o sol, e o sobressalto da torrente que fluía entre as rochas e as sarças da montanha. Naquela casa pequenina e negra, com o telhado coberto de musgo amarelo e avermelhado, sombreada por um velho pergolado, entre tantos eventos de céus azuis e de imensos horizontes silenciosos, Saveria, há 2 anos, gozava a vida mais feliz que se possa imaginar, junto a seu jovem marido de grandes olhos ardentes e de lábios vermelhos, como os frutos das ericas entre as quais conduzia seu rebanho, sua única riqueza. Ele se chamava Antônio. Também ele, desde que tinha se casado com a miúda senhora de seus sonhos de pastor, vivia felicíssimo. Porém, após 2 anos de completa felicidade, uma nuvem ligeira aparecera no céu sereno de sua existência. Saveria ainda não apresentava sequer indícios de torná-lo pai. Era uma coisa bem triste. Ele sonhava tanto com um belo pequerrucho moreno como ele, que nem bem parasse em pé seguiria atrás dele de cima para baixo, entre os bosques e os vales, ajudando-o com as duras tarefas de pastor. Um pirralho que depois, transformado em um jovem forte, joia e esperança de seus pais, por sua vez se casaria, transmitindo o nome deles e a descendência de seu gado a um outro, e assim por diante, por séculos e séculos. Todos os antepassados de Antônio tinham sido pastores. Ele sonhava em dar continuidade a essa glória, mas como fazer se o herdeiro não vinha? Tudo foi posto em marcha. Promessas, novenas, peregrinações. Descalço e sem chapéu, Antônio caminhou até o célebre santuário de Nossa Senhora dos Milagres, em Bite. Organizou uma procissão, encomendou uma missa solene e prometeu doar círios a Nossa Senhora em quantidade correspondente ao peso em libras do futuro filhinho. Mas foi tudo inútil. Saveria continuava magrinha, elegante em sua roupa com corcelete amarelo e blusa bordada. E a casa ainda não se tornara animada com os gritos do sonhado menino, ou com a canção de ninar da mamãe acompanhada pelo rangido do berço. Era uma noite triste, muito triste. Já tinha desistido de ter esperanças quando, um dia, uma amiga de Saveria veio visitá-la. E logo em seguida, às saudações à francesa, disse com um profundo mistério: Então não sabeis, comadre Sabé? Pepe Longu me disse que vocês não fazem filhos porque... Por quê? Saveria perguntou atenta com os olhos arregalados. Por quê? Prosseguiu a outra, baixando a voz. Deus nos livre, mas vocês sabem que Pepe é um mago de primeira grandeza. Pelo menos é o que todos dizem. E ele mesmo me disse que é por causa de uma magia dele que vocês não têm filhos. Livrai-nos do Senhor, exclamou Saveria, rindo e fazendo o sinal da cruz. Assim como toda a mulherada da aldeia, ela era supersticiosa e acreditava em magias.
Inclusive, uma vez viu com seus próprios olhos um fantasma branco vagando pelos montes. Mas que Pepe Longu chegasse a esse ponto, por mais que fosse um mago, isso era demais. Mas a outra continuou, ofendida pela incredulidade de Saveria, e tanto falou que terminou por convencê-la. Depois de 1 hora de conversa perto da lareira, sobre cujas brasas Saveria pôs o café para ferver, ela estava tão convencida da magia de Pepe que perguntou pensativa à comadre: E me diga, este trabalho infernal não pode ser desfeito? Isto não, ele me disse, não mesmo. Parece que tem algum ressentimento contra o seu marido. Ao anoitecer, Antônio apareceu no final da estrada rochosa sobre o seu cavalinho preto, com o alforje cheio de queijo fresco e de ricota. Enquanto descarregava os proveitos sob o pergolado, Saveria o informou sobre tudo. Ele não comentou nada e, franzindo as sobrancelhas espessas, conformou-se em balançar a cabeça. Quando tudo estava em ordem, cavalo, alforje e os proveitos, Antônio se sentou com os pés cruzados perto da lareira e fez com que ela repetisse a estranha novidade. Mas que diabos tem a ver com o Pepe? Por que ele está se vingando assim horrivelmente? Perguntou por fim Saveria, muito seriamente. Nada, respondeu Antônio. A não ser que seja porque eu rio sempre das suas magias. Está mal. Não viu como ele afugentou os gafanhotos que estavam arruinando o vinhedo de Dom Giovanni e os Jorge Lopedu? É verdade, mas veremos. Amanhã falo com ele. Se ele retirasse a magia, rogou Saveria. Naquela noite, o casal sonhou novamente com um belo menino moreno. Mas na manhã seguinte, por mais que Antônio suplicasse, o mago da aldeia se recusou absolutamente a desfazer o encantamento. Aquele mago era um tipo um tanto misterioso. Vivia como todos os outros homens do mundo, mas não trabalhava. É verdade que, além das magias públicas das quais tanto se vangloriava, como matar os gafanhotos, curar as ovelhas doentes com simples palavras misteriosas, pelas quais não aceitava nenhum pagamento, ele recebia muitas visitas noturnas. Porém, ninguém ligava. E era a crença geral que os gênios que ele tinha sob seu comando lhe dessem o dinheiro e as provisões que abundavam em seu casebre. Mas talvez Antônio pensasse de maneira diferente, porque, dado que suas súplicas e até suas ameaças foram mal sucedidas, uma noite foi até a casa de Pepe e prometeu um lindo Luís de ouro para que desfizesse finalmente a tal magia. No início, Pepe se fez de surdo. Mostrou-se até escandalizado como um artista a quem se propõe uma negociata que despoetize seus ideais. Mas depois, quando viu de fato o esplendor do Luís, sabe-se lá onde o pastor o tinha arranjado, pouco a pouco cedeu e gritou: Está bem, sim, faço isso, porém, pela amizade e por piedade de Saveria. Mas tu não mereces, tu que sempre me menosprezaste. Antônio protestou. Então Pepe avisou que ele fosse na noite seguinte, com um fuzil descarregado, uma toalha branca e 2 círios, a um lugar deserto na montanha. Antônio deixou a moeda com o mago e prometeu que sim. Mas, no momento em que se encontrou na estrada escura, ameaçou com o punho cerrado em direção à casa arruinada da qual tinha acabado de sair e bradou, sorrindo com malícia: Veremos. Na noite seguinte, foi o primeiro a chegar ao encontro. Era um lugar horrendo e íngreme, encantado pelo esplendor âmbar da lua. Na noite serena, sem um sopro de brisa, as sarças floridas, as lianas negras e o musgo recendiam no silêncio misterioso das rochas iluminadas pelo luar. O pastor depôs o fuzil, que, segundo as orientações de Pepe, não carregara, a toalha e as velas sobre uma pedra, e esperou. Pepe não demorou. As suas primeiras palavras foram: É chegada a hora, 00:30.
Estendeu a toalha sobre uma grande pedra nua e isolada das outras. Fixou as velas no solo e fez o pastor ficar de bruços por um segundo. Quando tornou a se levantar, Antônio viu as velas já acesas e o fuzil posto sobre a toalha. "Comecemos", disse Pepe. E, de fato, começou a fazer 1000 pantomimas que Antônio seguia com um olhar sinistro e com um sorriso de desdém nos lábios. Mais do que nunca, sentia-se pronto a ridicularizar o mago. Mas imaginem o seu espanto quando Pepe, virado para a pedra coberta pela toalha, perguntou a ela em uma língua estranha, que provavelmente era próxima ao latim. E a pedra respondeu com voz débil, lúgubre, saída do subterrâneo, na mesma linguagem. Ao mesmo tempo, as velas se apagaram por si só, sem que batesse vento ou que Pepe se abaixasse sobre elas. Voltou-se para o pastor, que tremia de cabo a rabo, e disse: "A pedra me respondeu que o fuzil responderá se a magia foi ou não desfeita." "Mas como?" perguntou Antônio, que com a voz do mago voltara a si. "O teu fuzil está descarregado?" "Claro, por Deus!" exclamou o pastor. "Pois bem, pega-o e atira para cima. Se disparar, é sinal de que o encantamento foi desfeito." Antônio, que a esta altura estava preparado para assistir a todas as maravilhas do mundo, menos esta última, foi até a pedra falante, pegou o fuzil e disparou. Pepe caiu no chão sem emitir um só gemido, com o coração perfurado por uma bala. Ao invés de disparar para o céu, Antônio mirara nele. Após seu delito involuntário, porque, não obstante tudo, acreditara que o fuzil não fosse disparar, o pastor pensou em dar no pé. Mas depois refletiu que ninguém sabia nada sobre este acordo. Então dobrou novamente a toalha, pegou as velas e o fuzil e retornou à aldeia, caminhando sobre as rochas de maneira a não deixar nenhum vestígio, passando tranquilamente o resto da noite com sua dourada saveria. Incrédulo como sempre em relação às questões de magia, o forte pastor dos grandes olhos ardentes nunca soube explicar a si mesmo como a pedra falara, como os círios se apagaram e como o fuzil disparara. Porém, 9 meses depois, teve a felicidade de pegar em seus braços robustos um belo pequerrucho, o filho dado a ele por saberia. Então, arrependeu-se amargamente de não ter disparado para cima. Mas já que não podia ressuscitar o mago, contentou-se em encomendar-lhe uma missa de sufrágio na velha igreja da montanha. E esse foi o Mago de Grazia Deledda. Sempre que eu falar o nome, eu tenho que falar assim. Estou muito feliz da gente ter descoberto mais uma mulher na literatura universal para trazer aqui pro nosso podcast. A Grazia Deledda. Ó, Grazia Maria Cosina Damiana Deledda. Esse Nossa. é o nome completo da moça. E esse conto acabou, né, ensinando que brincar com magia não faz bem, né? E você vê essa lição, assim, eu tava pensando agora que essa lição de não brinque com magia, que é coisa séria, assim, que ela nem mostra o que era o que ele tinha feito, né? Ele só mostra que ele, que o mago morreu no final, né? Teve essa consequência aí, mas nem mostrou o que o marido tinha feito pra merecer, né, a infertilidade ali que o mago jogou sobre eles. Então, acho que aí deixa essa lição, assim, de que quem tava errado era talvez o mago que tava mexendo com esse tipo de coisa, sei lá. É uma boa leitura. Boa leitura mesmo. Não mas que tava mexendo com esse tipo de coisa, mas que tinha, né, dado infertilidade pra alguém. Tipo, você não pode, isso é muito né, forte, como ser né? humano, fazer isso, né? É como condenar um destino, né? Uma coisa é você não ser pai ou mãe por opção, outra é porque alguém faz uma magia negra ali, né? Pra impedir que aquilo aconteça. Então, acho que ela não falou o que ele tinha feito contra o mago justamente pra deixar essa certa culpa ali. Eu quero dizer que esse momento da magia em si ali no episódio, eu achei muito
aterrorizante, assim. Eu gostei demais de ouvir, fiz a escuta no escuro total. Foi uma imersão, só de lembrar, assim, me arrepia. Parecia que tinha alguém ao meu lado o tempo inteiro. Fica a dica aí sempre, né? A gente sabe que a maioria de vocês ouvem o leitura de ouvido por fone de ouvido, né? Com fone de ouvido, então fica... Mas quem não ouve, fica a dica que é muito mais imersivo, né? Você ouvir com fone de ouvido. E ele tem essa certa escuridão, assim, que o conto vai acontecendo no conto, mas ele termina de certa forma um pouco mais leve, né? Ele não, digamos que não se levou totalmente a sério. Então, eu vou explicar algumas coisas que a gente vai entender por que isso acontece. A Grazia era uma mulher que levava a literatura e a superstição, assim, as questões de magia e superstição como algo para sustentar a própria sobrevivência, mas isso tem relação ao local onde ela nasceu. Então ela é nativa dessa ilha, né? Sardinas. Sardenha, né? Na Itália. Tanto é que eu havia lido esse conto e não tinha tomado nota. Eu li assim por fruição. Eu falei, nossa, que conto espetacular trazer para leitura de ouvido. Depois eu busquei de volta no e-book, no e-reader lá. É contos italianos, não é possível, é contos italianos e nada. É contos sardos, né? Porque é da Sardenha. Daí depois, estudando a biografia dela, que fui entender por que é contos sardos. Porque ela se propôs, de fato, a escrever sobre a terra onde ela nasceu, nessa região da Itália. Inclusive, não sei se na época dela, mas eu vi que depois teve vários escritores emergentes dessa mesma região, assim. Por isso que acho que chamam de contos, que deram a denominação, né, de sardos, porque... Realmente tem muita gente, muito escritor que saiu dali, não sei se após dela, acredito que muitos saíram ali com a influência dela, né? Mas eu acho que era essa região, assim, rica. O que é muito interessante é que a Sardenha era um lugar, tipo, marginalizado. Porque é uma ilha que já foi invadida, anotei até todos os povos, invadida e ocupada por romanos, espanhóis, franceses, piemonteses, sicilianos, árabes, e na bandeira tem 4 mouros, né? Ou seja, ela teve muitas influências de muitos lugares, e dizia-se assim que era uma ilha muito brava, muito violenta nessa época, ali no início do século, final do século XIX, né? Que é quando ela escreve os contos sardos, eles foram publicados em 1894, e 1994? Era um momento... 1894. Eu ouvi 900, tá? Você ouviu 900? Né? Mas enfim, não sei. Que se eu ouvi errado, você pode. Então, eles foram publicados... Mas é 1894. Os contos sardos foram publicados em 1894. Então, nessa época, ali no fim do século XIX... A gente tem uma situação de bastante violência, braveza, rudez no entorno dessa ilha, assim. Digamos que ela era mal falada no restante da Europa, sabe? E ao a Grazia fazer contos com essa espécime, assim, de conteúdo, trabalhar essa coisa da magia e algo muito presente nessa região, é também o respeito à religiosidade atrelada à magia, ou seja, o padre e o mago, o mágico, eles tinham poderes, assim, muito respeitados naquela região, sabe? Então, eu acho que a gente escolheu, foi muito feliz em trazer esse conto primeiro pra mostrar a Grazia de Leda, já tô íntima dela, né? Porque ele tem todos os elementos que a gente pesquisa na biografia, que são coisas que ela trouxe à tona na literatura dela, que é essa coisa da magia, com a superstição, com a religião e tudo mais. E além de tudo é divertido, né? Ah, sim. É uma escritora que a gente vai buscar trazer de novo, né? Porque parece que é aqueles contos que encaixam muito bem aqui no nosso formato, né? No podcast. Verdade. Então a gente vai com certeza trazer ela de novo. E você quer vamos entrar na vida dela já? Você tem mais pontos a colocar sobre o conto? Não, eu acho que é justamente isso, e a gente entra na vida e continua costurando com o conto, porque ela nasceu, então, em Nuevo, na Itália, nessa região da Sardenha, em 27 de setembro de 1871. Então, há bastante tempo. E ela morreu em 15 de agosto de 1936, e morreu em Roma, na Itália, porque depois que ela se casou, inclusive ela tem uma veia de artista plástica, Lucas, que ela desenvolveu muito. E ela também pintou muito durante a vida dela. Sim. Primeiro ela escreveu muito, e depois, no segundo momento, ela pintou muito. E ela foi morar em Roma porque ela se casou e teve 2 filhos lá, né? Então ela ficou morando nessa parte. Eu vi que ela tinha essa rotina de escritora bem
seguia a risca, assim, bastante. E mesmo depois dos 2 filhos, ela ainda entregava um romance por ano, assim. Eu me impressiono demais com as pessoas que conseguem ter essa rotina de escritor há tanto tempo atrás, assim, Sim, né? Levantava ali, fazia leitura pesada, daí tinha o almoço, e daí fazia o cochilinho, e daí escrevia depois ali até algumas horas no fim da noite. Que interessante. Então tinha essa rotina. Você que era... Você descobriu isso sobre ela, então? Tipo, curiosidade. Ela fazia isso meio que todo dia, né? Que legal. Tanto é que, por causa disso tudo, né, a gente vê que a gente não tá diante de qualquer texto quando começa a ler, né, ouvir esse conto dela. Eu fiquei bem impressionada com as descrições, com a forma como ela coloca, né, o mar, né, e as pessoas ali naquele entorno. E você observa que a necessidade da sobrevivência, né, o trabalho é algo bem presente no texto. Lembra que tem a cena que o homem chega com os queijos ali, as coisas do dia. Inclusive nessas partes que você... italiano mesmo, que legal. Né? Que você vê essas faíscas da cultura italiana e também fala de vinhedo, né? Não, o mago, o que ele fez com vinhedos? Não sei, o mago fez tal coisa. Tirou os gafanhotos, tirou os né? gafanhotos do vinhedo do fulano lá. E daí você fica imaginando, né, esses campos italianos, assim. E eu só imagino. Não entrou nas trilhas, mas você pode imaginar no também. No final é uma trilha mais italiana. É porque muito difícil achar a trilha italiana que não seja... que não chame muita atenção, né? A trilha italiana sempre ela chama muita atenção, assim, quando ela solta. Então, mas a última ali terminou com uma trilha, né, digamos que italiana, com acordeon e tudo mais. Bem bonito, o conto eu adorei. E essa situação toda literária, que você muito bem colocou, então ela era uma escritora profissional, né? Fazia isso. Ela é situada, então, no Novecento italiano, que é esse movimento ali do século XIX, e o nome dela figurava já na época ao lado de nomes como Jane Austen, Emily Bronte, a Virginia Woolf, né? Então, tipo, na Itália ela realmente era bem reconhecida nesse sentido. Tanto é que daí ela recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1926. Foi a segunda mulher que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Eu até anotei o nome da primeira aqui, que foi uma sueca, a Selma... Quero ver falar o sobrenome agora. Lasserloy, sei lá como que é assim. E havia sido em 1909. O Prêmio Nobel de Literatura começou a ser distribuído em 1901, né? Essa Laurea. Então, em 9 foi essa sueca e ela em 26. Então, a segunda mulher da história. E, Lucas, eu li todos os nomes dos consagrados, laureados, né? Por essa... De literatura? E é a primeira pessoa que é Nobel de Literatura que a gente traz ao podcast também. Olha aí. Interessante. Claro que você já comentou no Bob Dylan aqui, né? O Dylan foi um... Em 16 ele foi. Um dos que ganhou. Né, se eu começar a falar de Dylan, a gente só vai falar de Dylan. Mas, o que eu ia falar sobre ela? Sim, que daí... Ela teve esse reconhecimento. Inclusive, se você procurar o discurso dela na internet, você consegue encontrar ela falando no discurso do Nobel Prize, lá quando ela recebeu, dela fala, você tem uma certa noção de como ela era, né, quando você escuta a voz. Porque esses autores que a gente traz aqui, é muito difícil você encontrar qualquer coisa deles, assim, que seja mais além palpável. de uma fotografia, né? Então, com ela, eu encontrei esse áudio que ela faz o discurso, então é bem legal você ouvir e ter uma noção, assim, de imaginar, assim, vendo a foto dela, que tipo de pessoa ela era, né? Então é legal fazer esse exercício. E tem uma própria autodescrição dela que vem calhar com toda essa mistura que formou, essa miscigenação que formou a ilha. Ela escreveu uma carta para uma pessoa e disse assim: sou pequena, pálida e morena, um pouco espanhola, um pouco árabe, um pouco latina. Legal. Bonito, né? E a gente percebe, assim, estudando sobre a vida dela e também escutando o conto como hoje, que não era alguém que levava, assim, as coisas, não diria levando a sério, mas que ela tinha uma certa forma leve de tratar as coisas, assim, inclusive a vida dela. Quando ela ficou bem famosa, né, como escritora, as pessoas iam visitar a casa dela, era, assim, nível de fama alto. E ela começou a gostar no começo e receber as pessoas com alegria, daí acho que ela tinha um corvo de estimação, algo assim,
Que daí começou, as pessoas vinham e ela via que o bicho tava estressado lá. Tava piando. E daí ela falou, se pro meu bicho aqui tá estressante, pra mim também tá. Então vou me retirar um pouco disso. Daí ela acabou ficando mais reservada. Mas também é interessante ver que ela teve essa família, né? Você encontra a foto dela com a família, assim, que é aquela coisa bem... italiana. O marido dela tem um bigodão gigantesco, assim. Então, e ela, uma roupa bem... Parecia que é uma roupa de dormir, assim, daquelas antigas, mas um camisolão. É um camisolão, assim, mas é bem interessante você pesquisar, né, sobre os autores e encontrar essas evidências pra você imaginar o mundo deles, né? Fico imaginando como eles viviam, né? E, além disso tudo, que é muito curioso que você trouxe aqui, essa coisa com a família, essa rotina de escritora, eu descobri que ela só teve o estudo primário. Que era obrigatório, eu acho, né? A única coisa que era obrigatória, quando ela venceu o prêmio de literatura, ela meio que derrubou por terra essa coisa que os críticos diziam extremamente erudito, estudar todas as possibilidades de diplomas. Então ela tinha muita leitura de romance europeu, ela lia muito, então mergulhou na biblioteca desde muito cedo, na biblioteca que tinha em casa e tudo mais, e só o estudo primário. Aí, ó, viu? Dom, talento. Muito interessante. Isso eu acho que é válido até hoje, né? Muitas pessoas, inclusive nós dois, né? A gente se achou assim em graduações, né? Como nos caminhos acadêmicos, assim, a gente, de certa forma, ajudou a gente a achar nosso caminho também, nosso né? propósito de vida. Mas nunca que isso é exclusivo, isso é mandatório para todas as pessoas, né? Cada um pode ter uma formação diferente. Inclusive tem gente que se forma numa coisa e trabalha em outra totalmente diferente. Né? Então tem muita gente, muito diretor, às vezes, de cinema que fica famoso, que nunca foi em nenhuma escola de cinema, que aprendeu por conta própria. Daí a pessoa vê aquilo e fala, então eu não vou não vou estudar. Eu também não vou estudar. Porque o Quentin Tarantino não fez escola de cinema, porque o Christopher Nolan não fez... Eles não fizeram mesmo? Não fizeram. É mesmo? Mas daí você vê, né, Ridley Scott que estudou pra caramba, enfim, então tem que seguir o teu próprio, né, caminho. E a tua autenticidade, porque uma coisa, Lucas, eu gosto de estudar. Isso aí. Então, você gosta de estudar, a gente gosta de estudar, então, né, quem tem isso no cerne, assim, ela era uma estudante autodidata, né? Sim. Tanto é que escrevia brilhantemente dessa forma. E os temas que ela mais tratou, então, dentro da gente sarda, né, desse pessoal insular ali, eu listei aqui as vinganças inexoráveis, né? A gente tem nesse conto, né, uma vingança inexorável, paixões incendiadas, tudo tem um substantivo e adjetivo muito legal acompanhando. Vingança inexorável e acidental ainda por cima. Teve, né? A rude resistência, né? Que às vezes a pessoa vive uma vida toda acreditando em algo e no final, né? Unidos por solenes cerimônias, essa cerimônia do conto eu achei bem impactante também, né? A pedra falar e falar em outra língua, né? Muito interessante. O fantástico, né? O rifle funcionar sem estar carregado, né? Então os temas amor, dor, morte, religião, lugares, figuras e paisagens misturados, né? Essa coisa da energia da natureza e todo esse universo ali com padres e magos tem muito presente em todos os contos dela. Então foi um abre-alas aí para você saber como essa escritora, né, compôs a sua literatura. Além de tudo, então, uma obra grandiosa. Olha só o total, 250 contos, é muito conto. 32 romances, entre outras publicações, né? E foi por Caniços ao Vento que ela recebeu o Nobel de Literatura. Tem um outro romance bem conhecido que é Cinzas e Cosima. Até Cosima é um dos nomes que ela tem no meio ali. Talvez tem um pouco de autobiografia ali. Então, a gente não comentou, né? Ela morreu de câncer de mama. Daí foi aos 67 anos. E o último romance dela é meio autobiográfico, assim. Claro que todo mundo fala, né? O autor faz uma coisa, é autobiográfico. Mas se for olhar por esse ponto de vista, tudo que a pessoa escreve é autobiográfico. Porque ela sempre tá tirando da experiência de vida dela e colocando no papel, né? Sim. Então, mas esse último falava de uma jovem italiana que tava...
entrando tava com uma doença grave, né? Uma doença fatal, e tava tentando entender o que ela tava passando, né? Come to terms, que é o termo em inglês que eu tô tentando traduzir, não tô conseguindo. Come to terms com a doença dela. Então é o que aconteceu com ela também com o câncer, né? Interessantíssimo. Ela acabou falecendo com 67 anos. Mas foi uma vida muito bem colhida, né? A gente tá trazendo muito autor ultimamente, que a gente nunca tinha trazido no podcast, e a gente tá falando, nossa, esse aqui vai voltar. Vale a pena, esse vai voltar. A lista, a terceira temporada já tá engatada, gente. A lista dos que vão voltar já tá aumentando bastante. Eu quero falar mais uma coisa, só. Hoje a gente escuta muito falar da Elena Ferrante, que é uma escritora italiana contemporânea, né? Mas é legal a gente voltar às origens, né? Então, lá, grazie a Leda. Então, grazie a Leda. Então vamos lá para os nossos apoiadores do Leitura de Ouvido. Se você quer nos apoiar, apoie-nos entrando em apoia.se/leitura de ouvido ou enviando um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Quase esqueceu o próprio e-mail. Então, se você preferir nos apoiar por Pix, vai lá em leituradeouvido@gmail.com, que essa é a chave do Pix. E você pode apoiar a causa da literatura e o nosso podcast, né? Que aqui esse apoio não é só pra gente continuar fazendo, mas é pra espalhar a literatura para várias pessoas. Na mídia do podcast, que tá sendo uma das mais acessadas hoje, e a gente precisa incluir os livros nisso também, né? E esse é o penúltimo episódio do ano. Será que a gente vai dar algum spoiler do último? Não sei, pode ser. É um grande conto de fadas que envolve a data do Natal. Isso aí. Fique com a gente na próxima semana. Então, um grande abraço para os nossos apoiadores. Faltou dizer que se você nos apoiar, você vai entrar aqui nos nossos apoiadores, nos produtores executivos, nos créditos finais aqui. São eles: Adriana Mairink, com a editora Infinita Lisboa. Anderson Luiz Fernandes. Bruno Guedes, com o Grupo Danco. Cristiane Bastos Cota. Cláudia Lubi. Daniela Caroline de Camargo Veríssimo. Kênia Garcia Bento Torquato. Lilian Rinert. Raimundo Gabino dos Santos. Rosângela Marquesi. Sérgio Juarez Rico da Luz. Silvia Schmidt. E Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado por você nos acompanhar até agora. E a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daina Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piaseschi. Essa é uma produção da Roca Studios. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/leitura de ouvido. Siga-nos no Instagram, @leitura de ouvido. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com. Siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. E a gente te vê na próxima leitura.